noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos os assessores, que nos acompanham, os internautas, nos acompanham ao vivo através, da fanpage da Câmara de Vereadores de Gaspar. Nosso cordial boa noite. Fazer um registro da presença, sempre aqui presente, o ex-vereador Pinche, o vermelhinho lá de Clevelândia, sempre presente aqui nas sessões da Câmara de Vereadores de Gaspar. Os assessores já foram nomeados, nosso vice-presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, sob a proteção divina, eu dou por aberta a 24ª reunião ordinária, a terceira sessão legislativa, e solicito aos senhores vereadores que confirmem se já entraram no sistema Legisoft, registrando a presença nesta sessão. Neste momento, passaremos ao pequeno expediente. Senhores vereadores, a ata da 23ª reunião ordinária, a terceira sessão legislativa, realizada no dia 11/7/23, está em discussão. Senhores vereadores, a ata da 23ª reunião ordinária, a terceira sessão legislativa, realizada no dia 11/7/23, está em votação. Vereador Melato. A ata da 23ª reunião foi aprovada. Comunico nos termos do artigo 158, inciso 2º do Regimento Interno, que a redação final correspondente ao projeto de lei 5723 foi recebida pelo Executivo Municipal no dia 13/7/23, através do ofício número 14423 desta Casa de Leis. Dando continuidade, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário das matérias recebidas pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Matéria do Legislativo, emenda número 01/2023, modificativa, de autoria do vereador José Hilário Melato, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 58/2023. A emenda 0123, modificativa ao projeto de lei 5823, foi anteriormente encaminhada ao respectivo vereador relator geral da matéria e comissões de legislação, economia e de gestão pública. Ofício Legislativo número 24/2023, subscrito pelo presidente da Comissão de Economia, vereador José Hilário Melato, solicitando a presidência desta edilidade o agendamento para o dia 8/8/2023, às 15 horas, a realização de audiência pública para a apresentação do projeto de lei número 56/2023, que, abre aspas, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e da outras providências, fecha aspas. O ofício legislativo número 2423 vai aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Anexa aos autos pertinentes ao PL número 5623, em trâmite nesta edilidade. Ofício Legislativo número 25/2023, subscrito por todos os integrantes da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, informando que os trâmites previstos no artigo 172 do Regimento Interno da edilidade tinham sido cumpridos sem nenhum munícipe apresentará qualquer manifestação questionando a legitimidade das contas do exercício de 2021, solicitando que fosse notificado o excelentíssimo senhor prefeito municipal à época, notadamente acerca das recomendações apontadas nos itens 2 e 3 do parecer prévio número 289/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O ofício legislativo número 2523 vai aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Anexa aos autos pertinentes à prestação de contas do prefeito municipal, exercício de 2021, em trâmite nesta edilidade. Oficiado ao Executivo Municipal via ofício número 146/23 desta Casa de Leis.
Pareceres. Parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública ao projeto de lei número 55/2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo da lei número 4.138, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Gaspar para o quadriênio 2022-2025, incluída a respectiva emenda número 01/2023 modificativa. O parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública serão anexados aos autos pertinentes ao projeto de lei 55/23, o qual vai à ordem do dia da presente sessão, assim como a respectiva emenda 01/23 modificativa. Parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública ao projeto de lei número 58/2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 2º da lei número 4.234, de 1º de setembro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2023, incluída a respectiva emenda número 01/2023 modificativa. O parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública serão anexados aos autos pertinentes ao projeto de lei número 58/23, o qual vai à ordem do dia da presente sessão, assim como a respectiva emenda 01/23 modificativa. Parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública ao projeto de lei número 59/2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a anular e suplementar saldos de dotações orçamentárias no orçamento previsto para o exercício 2023. O parecer do relator geral e pareceres das comissões de Legislação, Economia e Gestão Pública serão anexados aos autos pertinentes ao projeto de lei 59/23, o qual vai à ordem do dia da presente sessão. Moção número 15/2023, da vereadora Franciele Daiane Bach, de repúdio. A moção número 15/23 vai à ordem do dia da presente sessão, senhores vereadores. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeitas à deliberação do plenário. As resoluções de número 10, de número 101/23, 105/23, vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores, publicação no mural e site oficiais deste poder, bem como no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. O requerimento número 66/23 será encaminhado à autoridade competente. As indicações de número 364 a 383/23 serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Comunique que, neste momento, considerando o artigo 43, inciso 2º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. E eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da súmula da matéria a ser apreciada. Emenda número 1/2023, modificativa, de autoria do vereador Roberto Procópio de Souza, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 55/2023. A emenda 01/23, modificativa ao projeto de lei 55/23, está em única discussão. Com a palavra, por 3 minutos, o relator geral do projeto de lei 55/23, o vereador Roberto Procópio de Souza, para manifestar-se sobre a referida emenda e também sobre o projeto de lei 55/23. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadores, vereadoras, a vereadora Mara, em especial hoje, que na semana passada eu cometi uma gafe muito grande. E a vereadora Zilma e a vereadora Fran, comunidades faz aqui presentes, dos nossos servidores, e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, meu cordial boa noite. O nosso senhor prefeito apresentou o projeto de lei de número 55/2023, que altera o anexo da lei 4.138, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Gaspar, para o quadriênio 2022-2025.
A proposta, então, foi recebida oficialmente na sessão ordinária do dia 4 de julho de 2023 e distribuída para análise desta relatoria e das comissões permanentes da idilidade. Então, o projeto de lei ele trata sobre a criação da ação 3133 na Procuradoria-Geral do município, em específico no PROCON, a aquisição de veículo com vistas a compatibilizar o plano plurianual com as leis e diretrizes orçamentárias. O valor da ação totaliza R$ 180 mil. A emenda número 01/2023, de minha autoria, modificativa ao projeto de lei 55/2023, visa adequar a redação do artigo 1º da proposta à técnica legislativa. Desde já, senhores vereadores, eu peço a aprovação do projeto. O PROCON de Gaspar hoje não possui um veículo. Nós tínhamos, durante vários períodos, um veículo alugado, mas para as atividades do órgão, a fiscalização que o PROCON faz, é necessário ter um carro próprio. E é importante dizer que o PROCON tem fundo, né, tem recursos e tem condições de adquirir esse veículo. Seriam essas minhas considerações e, novamente, peço a aprovação do projeto. Obrigado, vereador. A emenda 01/23, modificativa ao projeto de lei 55/23, continua em discussão, senhores vereadores. A emenda 01/23 está em única votação. Sempre assim. Melato. Sempre assim. A emenda 01/23 foi aprovada por todos os vereadores presentes nesta sessão. Projeto de lei número 55/2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo da lei número 4.138, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Gaspar para o quadriênio 2022-2025. O projeto de lei 55/23 está em única discussão, senhores vereadores. Projeto de lei 55/23 está em única votação. Não foi, vereador? Projeto de lei 55/23 foi aprovado. Emenda número 01/2023, modificativa de autoria do vereador José Hilário Melato, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 58/2023. A emenda 01/23, modificativa ao projeto de lei 58/23, está em única discussão. Com a palavra, por 3 minutos, o relator geral do projeto de lei 58/23, o vereador José Hilário Melato, para manifestar-se sobre a referida emenda modificativa e também sobre o projeto de lei 58/23. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que ainda nós estamos tratando exclusivamente da superintendência do Belchor. Então, já passou vários projetos onde vem fazendo as adequações na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 23, e esse projeto de lei nada mais é de que um ajuste simplesmente na técnica legislativa, onde no seu esboço fala que após a sua aprovação, e aqui nós estamos fazendo uma correção de técnica, após a sua correção da publicação, após a correção da publicação desta lei. Então, é uma correção que trata exclusivamente da publicação da lei, é uma adequação que nós já viemos votando, matéria desta natureza, que trata de adequações junto à superintendência do Belchor, um projeto que está adequadamente da técnica legislativa e passou pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, e existe toda a sua normalidade e o seu trâmite foi transcorrido normalmente. Esse relator vota pela aprovação deste projeto de lei e gostaria que os senhores vereadores e senhoras vereadoras acompanhassem o voto deste relator favoravelmente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.
A emenda 0123, modificativa ao projeto de lei 5823, continua em discussão, senhores vereadores. A emenda 0123, modificativa ao projeto de lei 5823, está em única votação. Vereador Melato. Projeto, a emenda 0123 foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 58/2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera o anexo 2 da lei número 4.234, de 1º de setembro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2023. Projeto de lei 5823 está em única discussão, senhores vereadores. Projeto de lei 5823 está em única votação. Projeto de lei 5823 foi aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Projeto de lei número 59/2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a anular e suplementar saldos de dotações orçamentárias no orçamento previsto para o exercício de 2023. Projeto de lei 5923 está em única discussão. Com a palavra, por 3 minutos, o relator geral do projeto de lei 5923, o vereador Hamilton Graff, popular Mitinho, liderança expressiva do bairro 7 de Setembro. Bom, cumprimento todos os vereadores, vereadoras, presidente dessa casa, os funcionários, a comunidade aqui presente, internautas que estão assistindo por aí, por intermédio da internet. Projeto de lei 59/2023 trata-se de autoria do prefeito municipal, ao qual autoriza anular e suplementar saldos de dotações orçamentárias no orçamento previsto para o exercício 2023. O presente projeto de lei tem por objetivo anular e suplementar saldo de dotações orçamentárias no orçamento previsto para o exercício de 2023, na Câmara Municipal de Gaspar. As anulações foram R$ 250 mil na ação 1001, aquisição de equipamentos materiais permanentes, e anulação de R$ 120 mil na ação 2212, manutenção do programa de Bolsa Estágio. Já as suplementações foram realizadas na ação 2004, manutenção das atividades em geral, sendo R$ 340 mil, e mais R$ 30 mil na ação de 2008, realização de concurso público. Conforme demandado pela presidência da Idilidade, tendo em vista a realização de ações a serem executadas no segundo semestre de 2023, entre as quais a renovação de contratos vigentes, contratação de empresa para a realização de concurso público, despesas relacionadas a diárias, auxílio alimentação, eventuais serviços demandados nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e outras despesas afim à manutenção das atividades gerais da Câmara Municipal. Desde já, presto aqui o meu voto favorável e solicito a todos os vereadores o voto favorável. São essas minhas considerações. Obrigado, vereador. Projeto de lei 5923 continua em discussão, senhores vereadores. Projeto de lei 5923 está em única votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Moção número 15/2023, da vereadora Franciele Daiane Bach, de repúdio ao STF, Supremo Tribunal Federal, pela derrubada de trechos da Lei dos Caminhoneiros, entre parênteses, número 13.103/2015, fecha o parênteses, que prejudica a categoria. A moção número 1523 está em discussão, senhores vereadores. Peço a palavra. Concedida. Com a palavra, a vereadora Franciele Daiane Bach, liderança expressiva da região do bairro Belchora, Arraial e adjacências. Boa noite, presidente, a toda a mesa, a todos os vereadores.
especialmente a Zilma e a Mara, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, também pelo site da Câmara. Bom, a Câmara de Gaspar sempre foi bem parceira em relação à pauta dos caminhoneiros. A gente pegou, né, no primeiro mandato, Júnior, o Ciro, o Chico, Procópio, lembram bem disso, né, em relação à greve dos caminhoneiros, né, que atingiu boa parte aqui da nossa cidade também, na BR-470, na época, se não me falha a memória, 2018, né? Em relação, enfim, né, todas as demandas que eles solicitavam, especialmente a baixa do diesel. E a Câmara sempre foi muito parceira no sentido de ouvir as demandas, né, dos caminhoneiros, mesmo que a Câmara de Gaspar não pudesse em nada mudar a realidade dessa categoria. E, embora uma moção de repúdio também não vá mudar, eu penso que é uma forma da gente somar forças, né, Júnior? Como você colocou na última semana, falando sobre as decisões que o STF está tomando em relação a coisas que o Congresso Nacional deveria estar cuidando, né? Para vocês terem uma ideia, em relação à classe dos autônomos, hoje a parada obrigatória dos caminhoneiros são de 9 horas, né? Você trabalha tanto e descansa 9. O que na prática não acontece, né? E eu digo isso por experiência própria, porque o meu pai é caminhoneiro e a gente sabe que não funciona na prática essa parada das 9 horas. E não é porque o caminhoneiro não quer, mas é porque todo mundo tem que pagar conta. Todo mundo precisa pagar conta, a carga precisa chegar num horário, o frete está desvalorizado e assim por diante. A situação se transforma, então, ao invés de 9 horas, para 11 horas, já aumenta, né? A realidade já não cabe agora, não vai caber com essa mudança também. Isso é uma, né, das situações da questão dos autônomos. Para empresas de transportes, né, que têm, né, diversos outros caminhoneiros, né, que são os empregados, hoje, aliás, até então você poderia, né, colocar 2 caminhoneiros dentro de um caminhão e aí você fazer o revezamento desse motorista. Com essa mudança que o STF propôs, né, não é mais possível fazer isso. Aquela parada que eu digo, a parada do caminhão, quando o caminhoneiro vai dormir, ela não conta como tempo de descanso. Ou seja, você tem que ficar com o caminhão desligado para contar como tempo de descanso. Ou seja, não adianta ter 2 motoristas, né? Para quem vai botar 2 num caminhão, se quando vai dormir precisa parar ele do mesmo jeito, né? E aí, o que o Alexandre de Moraes comentou em relação a isso é que as estradas do Brasil são muito ruins. Então, desse jeito, as estradas do Brasil são muito ruins. Então, isso não é um tempo de descanso para o caminhoneiro. E é óbvio que não é, né? Em tese, tu não dorme bem, a gente não dorme bem fora de casa, né? Quanto menos ainda num caminhão, com 2 homens de todo tamanho dentro de um caminhão, como é que vai dividir a boleia, né? É uma missão impossível. Mas o que eu acho mais curioso, presidente, 30 segundos eu termino. O que eu acho mais curioso é que exatamente uma pessoa que nunca entrou dentro de um caminhão, não faz a menor ideia de como é que funciona, né, um caminhão, ela tomar as decisões pela classe dos caminhoneiros, sendo que existe o sindicato dos autônomos, existe o sindicato das transportadoras que poderiam auxiliar. Aí diz lá que um dos sindicatos foi favorável a alguma das mudanças. Pô, em tese, algumas coisas teve de melhoria, mas essas 2 situações que eu citei agora é prejuízo tanto para o autônomo quanto para as empresas. Aí o que acontece? Quem vai pagar o preço final vai ser o consumidor, né? O cliente final vai pagar ainda mais caro a conta. Então, fica aqui, né, o meu repúdio a essa situação e, de alguma forma, se chegar, né, show de bola. E se não chegar, a gente tentou de alguma forma. Obrigada. Obrigado, vereadora. A moção 1523 continua em discussão, senhores vereadores. Peço a palavra. Concedida. Com a palavra, o vereador Francisco Costin Júnior. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores e vereadoras, assessores, toda a comunidade aqui presente, também aqueles que nos acompanham pela internet. Só reforçar e parabenizar, Franciele, por essa moção. Semana passada eu falei um pouco sobre a questão da insegurança jurídica no Brasil e tenho usado essa tribuna constantemente para falar um pouco sobre isso. E eu lanço aqui a pergunta, né? Quem elege os ministros do Supremo? Ninguém. Quem elege deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais? O povo. Então, onde está o poder do povo? É no Congresso Nacional, é na Câmara Estadual, é na Câmara Municipal. E, constantemente, o Judiciário
tem legislado, principalmente o STF, São 8 anos dessa lei dos caminhoneiros, que trouxe uma revolução gigantesca no setor de transporte do Brasil, que melhorou muito. Dúvidas que se tinha, porque era só a consolidação das leis trabalhistas que regrava isso, tá? Essa lei veio regrar muitas coisas importantes e que fizeram, sim, uma belíssima regulação no trato dos caminhoneiros e as empresas transportadoras. E agora? 8 anos. Quem vai pagar o passivo? Quem vai pagar o passivo? Porque agora muitos trabalhadores se sentirão no direito de buscar ações dos últimos, verbas dos últimos 5 anos baseado em decisões dessas. Então, é literalmente o país da insegurança jurídica, é o Brasil, com o judiciário desse jeito, tá? que não interpreta, que não faz cumprir a lei, mas que quer legislar, tá? Sem ter sido eleito. Então, parabéns, tem o meu voto favorável também. Tá? A gente sabe que não vai mudar, né? A decisão vai transitar em julgado, infelizmente é a Corte Suprema, tá? Mas eu espero que realmente o nosso Congresso possa fazer as alterações necessárias e regular novamente esse importante setor do Brasil, tá? E que com certeza o que você falou é bem verdade, Franciele. O que vai acontecer é, de novo, quem paga o pato de tudo isso é o povo brasileiro, que o transporte vai aumentar bastante de valor por causa disso, e o transporte aumentando, o preço de todos os alimentos que chegam no supermercado, que chegam nas mesas dos brasileiros, também vai aumentar. Mas um desrespeito do Poder Judiciário com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Essa intromissão, uma hora tem que parar. Obrigado, vereador. Vamos polemizar. A moção 1523 continua em discussão, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Concedida. Com a palavra o vereador Alexandre Bonier, líder bolsonarista. Bom, vereadora Fran, já de antemão meu voto é favorável. Eu até, vindo do STF, passa muito o recado de uma perseguição. A gente teve aí líderes caminhoneiros incentivando pró-Bolsonaro. Eu vejo muito que é uma retaliação do ditador Alexandre de Moraes, mais uma vez. Porque não tem lógica que ele está querendo fazer. Como você mesmo falou, o ministro, ele nem sabe como que é a vida de um caminhoneiro, mas ele quer dar pitaco de como que ele tem que agir. Porque hoje eu ainda estava falando sobre essas pautas, sobre a segurança dos caminhoneiros e também deles terem que descansar e tudo certo, e isso tem que ocorrer. Mas aí eu fiz um questionamento, e eu estava vendo um projeto de lei, só que era sobre a área toxicológica para os médicos, que vai ser totalmente aleatório que eu estou falando, mas como que um caminhoneiro, ele é obrigado a descansar para prover segurança na estrada? Como que um médico trabalha 24 horas? Isso todo mundo, mas não tem uma pessoa em sã consciência que vai me convencer que uma pessoa trabalha 24 horas, como estão lá, entregando o melhor que ele pode dar e prestando segurança àquela pessoa que está na maca. Não adianta, as pessoas não vão conseguir me provar isso. 1 dia, 2 dias. Então, assim, a gente precisa começar a olhar, e é aí onde a gente precisa, mesmo que a moção não vá chegar aos ministros, mas a gente precisa informar o povo o que está acontecendo. A gente precisa falar, a gente é eleito para não ficar mais quieto, a gente representa, a Fran, todo mundo que está aqui representa uma classe que deu o voto de segurança para a gente, de confiança, e não dá mais para a gente ficar quieto. A gente tem hoje medo, como o próprio vereador Júnior já comentou, nós temos medo de se posicionar, porque juridicamente hoje a gente não tem segurança alguma. Hoje a gente vê juízes, tudo pintando e bordando. Ontem, a semana passada, eu vi ali uma outra pauta agora que eles também vão receber auxílio creche retroativo. Então, assim, o jurídico, as pessoas cobram muito o legislativo. O jurídico, ninguém cobra. Ninguém cobra o jurídico. Eles ganham, come lagosta, aí vem o Barroso falando que a classe média tem que ser mais humana. É um hipócrita, rapaz. Nós só temos hipócrita lá. Né? Eles vivem num mundo de soberba, intocáveis, como todo mundo sabe que eles são,
E aí a gente vive com medo de falar, e a gente não pode mais ter medo. Tem que fazer moção contra o STF, sobre essa ditadura jurídica que a gente está vivendo, e como eu já digo mais uma vez, o que eu vejo do Alexandre de Moraes, mais uma vez, é uma perseguição a quem foi pró-ala do Bolsonaro. Que a gente teve muito caminhoneiro fechando rua, manifestando insatisfação com a eleição, e é só mais uma retaliação que ele está fazendo, infelizmente. Então, parabéns, pode contar com o meu voto, que serei favorável a essa moção. Seriam essas minhas considerações, presidente. Obrigado, vereador. A moção 1523 continua em discussão, senhores vereadores. A moção 1523 está em votação. A moção 1523 foi aprovada por todos os vereadores presentes nesta sessão. Neste momento, passaremos ao grande expediente. A palavra está livre dentro do grande expediente, conforme inscrição prévia, por 5 minutos, permitido à parte e proibida nova inscrição. Com a palavra, a vereadora Zilma Mônica Sansão Benevenuti, o qual dispõe do tempo regimental de 5 minutos improrrogáveis. Eu declino, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Hamilton Graffi. Bom, agora volto à tribuna para falar de uma indicação de semana passada, que eu não estive presente na sessão, infelizmente, do falecimento da minha sogra. E é uma indicação da rua João Schneider, onde meu colega aí, vereador, morava, né? Mora aí? Mora. É a questão, os vizinhos lá, os moradores dessa rua, com problema de esgoto e problema de boca de lobo, que estão reclamando quando a enxurrada, a erosão está comendo as estradas e está diminuindo o passeio das estradas. Estão dizendo e reclamam que estão muito tempo aí abandonados nesta questão. Sim. A rua João de Schneider vai ser feita a tubulação e o asfalto. Ela já está com o projeto pronto e vai ser feita a iluminação de LED na rua João de Schneider. Então, ela já está encaminhada, até final do ano está o projeto para estar feito. A indicação foi boa. Tá bom. Valeu, obrigado. A outra indicação é sobre a questão onde fica localizado o posto de saúde no bairro 7 de Setembro. A rua Itupuranga, ela é curta, ela fica atrás da rua Manuel Bittencourt, de frente ao colégio Frei Godofredo, pessoal. Então, as pessoas que moram para o lado de cá do Frei Godofredo, para ter acesso até o posto de saúde, eles vão ter que dar o contorno lá na rua Ignaz Schneider ou pela rua 7, pegando a rua Benedito Bernos e outras ruas. E ali em frente do colégio, tem 2 terrenos vazios, não tem construção. Esses 2 terrenos são da família Junks, não sei se já foi esclarecido, sentenciado pela justiça. Se já tem um dono exclusivo ali, que era 8 irmãos, mais ou menos, que era herdeiro desse terreno. Então, fazendo pela segunda vez essa indicação que a prefeitura tome esse terreno e dê acesso, continuidade da rua Ituporanga até a rua Manuel Bittencourt, sai de frente o colégio Frei Godofredo, para que as pessoas que querem procurar o posto de saúde ou das ruas de trás, 18 de março, Benedito Bernos, 1º de janeiro, 13 de maio, querem vir até o colégio, as crianças, o pessoal que de bicicleta, que vem trabalhar para a banda dedicada do colégio, tem um acesso melhor. Então, faça essa indicação que o prefeito tome essas políticas públicas e pegue aquele terreno e dê continuidade à rua Itupuranga até a rua Manuel Bittencourt. São essas minhas palavras, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Francisco Ossim Júnior, o qual também dispõe do tempo regimental de 5 minutos. Muito bem, presidente, volto à tribuna, tá? Já de antemão, o vereador Mitinho, esse terreno já foi adquirido, tá?
e ali vai ser uma via pública. Foi inaugurado recentemente posto de saúde, eu estava ainda lá na secretaria, e esse valor foi depositado em juízo, só que esse imóvel está no inventário ainda, tá? E por isso que o trâmite é um pouquinho burocrático, tá? Mas o município já depositou o valor, já está pago, o imóvel avaliado, se eu não me engano, foi 180 mil, alguma coisa assim, o valor ali, tá? E já foi depositado, então o município adquiriu. Vai ser realmente aberto ali para facilitar o acesso, o senhor tem toda a razão, importantíssimo para o bairro, para a mobilidade e também para as pessoas que precisam procurar a unidade de saúde. Eu queria também ressaltar, eu já falei isso aqui na semana passada, nós temos dia 27 de julho a audiência pública do PLC 9, a gente está discutindo aqui, vai fazer alterações importantes na lei complementar 161, tá? E estou preparando já uma emenda também desse PL, se algum vereador tiver alguma ideia aí, porque realmente hoje mais 2 pessoas que me procuraram em razão das situações burocráticas, para não usar outro termo, que a gente está enfrentando aqui em relação à liberação de alvarás nas construções antigas, inclusive construção com a BITSE, averbada na matrícula do imóvel, e o meio ambiente insiste em dizer que não pode liberar o alvará para uma loja, renovação de alvará para uma loja. Não dá mais para aceitar, Chico, esse tipo de coisa. Não dá, tá? Então, assim, nós vamos ter que mudar a nossa legislação, já que os técnicos não querem entender, não entendem que uma obra, se tem uma BITS, está averbada na matrícula do imóvel, é porque a prefeitura disse, ó, a tua construção está tudo ok. E como é que se nega um alvará para abrir uma loja? Não dá para aceitar. Então, é importantíssimo a gente fazer essas mudanças aqui na Lei Complementar 161. Eu não estava aqui ano passado quando foi aprovada, e agora a gente precisa realmente fazer essas correções aqui para que nós retomemos o processo de liberação aí de alvarás aqui, principalmente na região central da cidade e em todas as áreas consolidadas do município de Gaspar. E por fim, só rapidamente falar, nós tivemos hoje em Florianópolis, numa agenda na Secretaria da Casa Civil, o secretário lá é o deputado do PL, deputado licenciado Stener Sorato da Silva Júnior, o Sorato, e foi então o pessoal daqui do PL de Gaspar, o Rodrigo Altoff, que conseguiu essa agenda rapidamente para a gente, e fomos lá também buscar as informações, como que está o andamento agora pelo governo do Estado, após a discussão toda que houve sobre a questão das transferências especiais via PIX do Plano 1000, e a notícia realmente é satisfatória. O governador deve estar vindo agora no comecinho de agosto, na primeira semana, aqui na ANV, para informar quais obras já serão liberadas os repasses. Em Gaspar, para se ter uma ideia, nós temos hoje 3 obras que foram contempladas com uma parcela do Plano 1000, a pavimentação asfáltica e drenagem da rua Prefeito Leopoldo Chiramo, o valor total era de 5 milhões, e foi liberado um valor de 1 milhão, então tem 4 milhões a serem liberados ainda. Pavimentação da rua ali no Vicente Alberici, lá no Barracão, então, também, um valor total de 600 mil, foi liberado 400 mil, falta 200. E lá no Bela Vista, da rua Clara Schmidt e João José Schmidt, os vereadores aí, Giovano e Alex, também estão acompanhando, valor total de 2 milhões, liberado 900 mil, falta 1 milhão e 100. Então, são 5 milhões e 300 mil reais, e a gente tem essa expectativa, realmente, de que todo esse valor seja liberado, porque a gente precisa. Eu sei que todas as obras precisam, mas o Gaspar Grande, que era pavimentado, hoje tem um trecho sem pavimentação, e eu estou apanhando bastante, Chico, lá que é meu bairro, é minha rua, onde meu pai também nasceu, então nós precisamos resolver isso, mas acho que as notícias são boas, são satisfatórias. Contamos sempre com a ajuda também do nosso secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, do nosso MDB, e esperamos que isso logo se concretize, então, o que a gente conseguiu hoje lá de informações, tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Só a título de informação, é dia 5, se não me engano, Dia 5 de agosto. Governador vem aí. 3 obras aí para o nosso 3 obras para o nosso secretário inaugurar. Vamos lá. Com a palavra agora, o vereador José Hilário Melato, liderança de todo o município.
Senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade que nos prestigia, as senhoras vereadoras também, tenho um assunto, senhor presidente, que está circulando aí nas mídias sociais e na imprensa nacional, que é as escolas cívico-militares. Programa que foi criado pelo governo Bolsonaro e que realmente eu, filho de militar, vem tendo um sucesso expressivo, aonde a gente lendo, e os senhores pode depois procurar nos expedientes que saem, nos tabloides que saem aí pela imprensa nacional, que vários governadores de estado vão continuar aderindo a esse programa. E o governo federal, o governo do presidente Lula, entende que essa escola cívico-militares, elas não são importantes. Mas se você começar a ler na imprensa local, começar a buscar nos tabloides locais, regionais e até nível nacional, você vê que é de importância fundamental para que continue essas escolas. Então, 19 estados decidiram manter a escola cívico-militares. No entanto, o Nordeste é a única região onde o programa não seguirá sobre a administração dos estados, uma vez que a maioria desses estados é governada por aliados declarados do regime petista, né? Então, os senhores vê que tem coisas que o governo federal ele devia estar muito preocupado, né? Em baixar a taxa de juros, incrementar o emprego, alimentar com recursos financeiros, alimentar com recursos de financiamentos a juros subsidiados às empresas, pequenas e grandes empresas, que os senhores percebem aí na nossa cidade vizinha, nós estamos passando por uma situação econômica difícil. E aí o cara vem me meter o bico e meter o dedo nas escolas cívico-militares, né? Que é importante, e o governo federal tem assuntos muito mais importantes para tratar do que ficar realmente, né, revogando um regime que está funcionando. E olhem só, o governo federal diz que não funciona, que tem que reduzir, e não fala em melhorar. Segundo um relatório do MEC, vocês sabem quem é o MEC, publicado em dezembro do ano passado, o programa PSIM, que é o programa que trata das escolas cívico-militares, teve resultados positivos, incluindo a redução da evasão escolar, a diminuição da violência no ambiente escolar, o aumento de taxa de aprovação dos alunos. Então, um programa, e essa é a teoria, né? Essa é a teoria, eu tenho acompanhado, e estou aqui nesta casa há muitos e muitos anos. Se for bom, vamos tirar fora. Essa é a filosofia. E eu tenho me manifestado muito pouco aqui nesta casa sobre algumas posições do governo federal, mas não dá para acreditar e não dá para a gente concordar e compartilhar uma aberração dessa natureza, onde o pai quer, a escola quer, o aluno quer, os professores querem. Um minuto para concluir, presidente. Todos os grupos que estão envolvidos na questão escolar querem que a escola cívico-militar continue. Só o governo federal que entende que não.
O MEC, que é uma instituição do governo federal que está inserido junto no Ministério da Educação, diz que esse programa é um programa excepcional e que vem trazer muitos e muitos benefícios para toda a comunidade escolar. Só que o PT, o governo do PT, entende que não é satisfatório. Graças ao nosso governador, que também já aderiu e que também vai incluir recursos financeiros para fazer a manutenção dessas escolas, porque o governo federal não vai mais passar recursos para que essas escolas se mantenham. Então, os estados estão absorvendo esse investimento, não é despesa, esse investimento nessas escolas cívico-militar. Presidente, muito obrigado mais uma vez, sou muito grato pela sua consideração comigo. Com a palavra agora o vereador Giovano Borges. Peço declínio da palavra. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Alexandre Bonier. Bom, agora eu não cumprimentei antes, né, na minha fala, o presidente, a mesa diretora, né, os amigos vereadores e vereadoras, público aqui presente, Piche, Ademar, quem nos assiste em casa, uma ótima noite a todos. E fico feliz em ver, vereador Melato, mais pessoas se manifestando contra essas coisas, que não precisa acontecer, porque a gente tem um governo que prega pela liberdade, que prega por isso, que prega... Eu sempre digo, o governo de esquerda é hipócrita, porque eles pregam o que eles não fazem. Não era o Bolsonaro que era o ditador? Vocês viram algum deputado ser preso na época do Bolsonaro? Nenhum. Vocês viram algum meio de comunicação ser ameaçado pelo governo do Jair Bolsonaro? Nenhum. Escola? Nenhum. A gente tem aí um monte de universidade toda pichada, lá largada as traças, bancada pelo governo federal. O governo Bolsonaro não quis ir lá fechar elas, porque grande maioria são atreladas à esquerda. Mas isso é o socialismo que as pessoas dizem, não, que aqui nunca vai chegar o comunismo no Brasil. Eu acredito que é muito difícil, mas a gente está vendo a passos largos sinais dele. O socialismo é um Estado que controla. E a gente está vendo o quê? O Estado querendo controlar, né, federal, o governo de Brasília querendo dizer o que os pais devem ou não fazer. Se hoje temos aí escolas cívico-militares que está tendo boa repercussão, como o vereador Melato trouxe os números, tendo boa adesão pelos pais, pelas crianças, né, tendo o ensino mais voltado à matéria e não ao gênero, né? Porque a gente tem que ir para a escola para saber matemática, educação física. Hoje, e a gente está vendo aí uma safra que está vindo aí, daqui a pouco os professores, pelo governo da esquerda, não podem mais nem reprovar. O que a gente está vendo na parte de ensino é, quanto mais burro, melhor. E é isso que a gente tem que acabar. E eu não estou aqui falando que é do governo Bolsonaro, a gente só tem que fazer com que o professor vá para a sala de aula para falar sobre a matéria dele, que ele tem que dar aula, ele não tem que falar sobre ideologia, sobre o banheiro, sobre o todes. Todes não existe. Aí nós estamos sacramentando que nós somos burros mesmo. Porque a gente está querendo dizer para os professores, e tem professor, e o pior é isso, que tem professor que defende. Então, vereador Melato, sabe as tuas palavras e mostra, como eu falei mais uma vez, que sim, aos pouquinhos a gente está vivendo um socialismo implantado aos poucos, com um vídeo do próprio presidente Lula, na época candidato, dizendo que o socialismo demoraria em torno de 40 a 50 anos para se colocar em prática no nosso país, que não seria uma coisa que seria colocada do dia para a noite. E a gente está vendo aí a passos largos que isso está acontecendo. E eu sempre falo, eu quero conseguir mostrar para as pessoas o que é o socialismo, o que é o comunismo, por isso que logo eu vou começar a fazer aí reuniões, não para falar de governo A ou B, e simplesmente para mostrar para as pessoas e que elas sim daí começam a ter entendimento do que a gente está passando agora. O governo, ele tem que estar preocupado, como o senhor mesmo falou, com a nossa economia, sobre como fazer a redução da taxa de juros, que fica botando a culpa lá no presidente do Banco Central, mas do outro lado a gente vê o presidente do Banco Central falar que o próprio governo está indo lá pegar juro
O juro está nas alturas porque o governo está disputando com a população esse dinheiro. Então, assim, sempre tem os dois lados da moeda, e a hipocrisia da esquerda é isso. Ela mostra uma realidade e faz outra. Nós precisamos ter pessoas imparciais. Se é uma coisa que deu certo, como eu falei na época quando o Bolsonaro quis mudar ali não sei o que do Bolsa Família. No meu ponto de ver, é errado. Se foi uma coisa que deu, vamos mudar o nome, tem sempre que mudar uma nomenclatura para dizer que foi o governo A, governo... A coisa, quando ela está certa, indiferente de quem fez, tem que se manter. Esse é meu ponto de vista. E isso aí é mais um tiro no pé que a gente está vendo aí do governo da esquerda, né? Mas não dá muito para se esperar do governo que está mais preocupado em pregar mentira do que fazer qualquer outra coisa. Né? Lembrando a última dele agora, semana passada, 186 milhões de casas abandonadas aí pelo Minha Casa Minha Vida. Quando a gente tem 200 milhões de habitantes, pouco mais aí, é a hipocrisia e as mentiras sendo ditas. É como ele sempre falou, o povo brasileiro, palavras do presidente Lula, ele gosta que a gente invente número, e nisso ele é muito bom, ele fala em milhão, e nós, eu digo nós, que povo, nós não temos o costume de ir atrás do acesso e saber se é verdade. Mas aí agora apareceu uns caras de direita aí para mostrar a face da esquerda. Seriam essas minhas considerações, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Francisco Solanayanha, liderança expressiva do bairro Mais Esquerda e 7 de setembro. Quero cumprimentar o presidente Ciro, sua mesa diretora, meus colegas vereadores e colegas vereadoras, assessores dessa casa, funcionários e os internautas que nos acompanham, além da comunidade aqui, através do PINCH, que está toda a vida aqui conosco, quero também cumprimentá-lo. Quero fazer aqui o meu pronunciamento, falar, vereador Júnior, sobre a Lei 161. Essa lei é importantíssima para o desenvolvimento da cidade de Gaspar. E dessa vez, vereador Júnior, nós não vamos fazer o que nós fizemos da outra vez. Eu não estava aqui também para votar, mas eu acompanhei todo aquele processo. Quando foi colocado o Ministério Público aqui dentro, tá, para dizer o que nós tínhamos que fazer com a Lei 161. E, na verdade, nós melhoramos bastante. Melhoramos bastante porque hoje ela é de acordo com a Constituição, com o projeto do deputado federal Peninha, mas para a realidade de Gaspar, ela não está adequada. E todos nós sabemos disso. Primeiro que nós temos um comércio no centro da cidade, que a maioria das construções estão bem antes dos 40 metros. E hoje temos essa dificuldade que o vereador Júnior colocou aqui, para regularização do CNPJ, se quiser construir, é problema, reformas, enfim, é grande problema. E quem legisla somos nós, não é judiciário que legisla. Hoje mesmo, na CPI, tinha um juiz lá falando que os grandes culpados do judiciário estar tomando conta desse país somos nós, legisladores. Porque nós nos furtamos de fazer leis, é nós que fazemos leis. O judiciário só tem que fazer ela ser cumprida. A partir do momento que os legisladores, tanto municipal, estadual e federal, tomarem conta disso, o nosso Brasil sim será uma democracia. Porque hoje, como colocou aqui meus colegas vereadores, nós não vivemos uma democracia plena nesse país. E nós sabemos disso. Principalmente aqueles que apoiaram a direita na última eleição. E isso nós não podemos deixar jamais acontecer aqui no nosso país, como já aconteceu em países vizinhos. Quero também falar aqui sobre a prefeita Leopoldo Chirame, vereador Júnior. Também sofro com isso, minha filha mora lá. Enfim, parabéns aí para vocês que tiveram a iniciativa e que o Plano 1000 realmente seja cumprido aqui no nosso município. Nós precisamos, são recursos que já estavam garantidos, que já estavam orçados e que já estavam licitados. Está sendo cumprido aquilo que o governo anterior garantiu aos municípios. E nós queremos aqui no nosso. Eu já fiz aqui manifestação nessa tribuna. Eu defendo a minha cidade. Aquilo que é nosso, nós não vamos deixar fugir. Não interessa quem está no governo. E quero aqui também fazer algumas colocações sobre a questão do censo aqui no nosso município de Gaspar. A prefeitura está contestando o censo na nossa cidade. E com toda razão.
Porque quem não sabe o que significa uma população, não sabe os recursos que vêm por causa do número de habitantes. Gaspar, como muitas cidades aqui do Vale do Itajaí, estão sendo prejudicadas com o censo que foi feito agora em 2022, concluído 2023. Nós temos a plena convicção que Gaspar já tem 80 mil habitantes, porque nós temos aqui paraense, maranhense, que estão chegando todo dia nessa cidade. Nós temos que dar para eles escola, nós temos que dar para eles creche, nós temos que dar para eles educação. E esses recursos não estão vindo para o nosso município porque estão dizendo que nós temos 72 mil habitantes. Faz muita diferença. E está certo o governo municipal, através do prefeito Kleber e seus secretários, sim correr atrás disso. Sabemos que o resultado não será tão positivo, porque normalmente o governo federal não atende os municípios, mas o nosso executivo está fazendo a sua parte. Seriam essas minhas considerações. Obrigado pela palavra, presidente Ciro. Obrigado, vereador Chico. Eu vou declinar da palavra e agora chamo as lideranças partidárias e do governo executivo, conforme inscrição prévia e sorteio por 7 minutos, prorrogável por mais 1 minuto para concluir e proibida a nova inscrição. Com a palavra agora o vereador Giovano Borges, líder do PSD Caçabista, o qual dispõe do tempo regimental de 7 minutos. Declino novamente. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Hamilton Graffi, líder do Partido dos Trabalhadores, o qual também dispõe do tempo regimental de 7 minutos. Prorrogável por mais 1 minuto para concluir e permitido a parte. É isso aí. Bom, agora volto na liderança partidária. Não vou entrar nesse assunto de esquerda e direita. Vou aproveitar esse meu momento dessa minha penúltima sessão para falar sobre uma indicação e o que eu convivi com meus parentes no velório da minha sogra, pessoal. Eu quero, acho que é o Clécio que passa o filme. Enquanto eu vou fazer a fala, eu quero que vocês prestem atenção no filme. Terça-feira passada, na capela mortuária, estava sendo velada a minha sogra. Ela foi levada ao túmulo onde o meu sogro, em 88, desde 88, está falecido. Para tirar a tampa do caixão, pode ser que eu estou falando a taxa, o valor da taxa errada. Para remover a tampa, lá no cemitério, foi uma taxa de R$140. Para retirar os ossos, botar dentro do pacotinho de quem está 35 anos mortos, mais R$140. Para ocupar a capela, para fazer o velório, todos os cortejos, mais R$140. E agora, com a nova adaptação do cemitério, uma taxa, né, dividida em 5 vezes, né, ou 6 vezes de R$120, dá o total de R$720. Então, isso daí, 300, 420, com mais 720, dá 1.100 e pouco reais. Foi para... Tudo bem, pessoal, porque eu sei que a despesa é grande. Agora, infelizmente, ali por volta das 9 horas, 9h30, 10 horas, com a chuva que acontecia, olha o que acontecia dentro da capela mortuária. Aqui, ó, são tomadas, instalações. As pessoas estavam lá, porque tinha mais outro velório do Bela Vista, água escorrendo pela tomada. As pessoas tiveram que sair com medo. Numa hora tão difícil, gente, quando o seu ente querido está sendo ali velado. Cobrar essas taxas, tudo bem, mas vamos manter isso daí com condições de uso. São gente que estavam lá, são pessoas. Independente se é da esquerda ou se é da direita, se apoiou Lula ou se apoiou Bolsonaro, se é militar ou não é. Mas são pessoas que estão lá, e pagando. E por incrível que pareça, 10:45 da manhã, eu para o lado de fora, um berreiro de mulheres. Saí correndo, opa, vai acontecer alguma coisa lá no velório da minha sogra.
Um rato saiu da cozinha, atravessando dentro da sala. Provavelmente veio daquela salinha do lado, porque ela estava sendo velada na ala direita da capela que entra, onde tinha ali um lugar que tinha beliche, tinha colchão, para as pessoas descansarem durante a noite. Parece que ali eu acho que está com as coisas das coroas. Tá, provavelmente o rato veio dali. Agora, dentro da gaveta, na cozinha, vocês podem ter certeza. Cocô de rato e barata. Isso é uma vergonha. Independente do governo, se é da direita ou da esquerda. Bem na hora difícil. Então, peço aí o líder do governo que o prefeito, né, providencie. Pô, pessoal, tem gente usando aquilo lá. Pode ter um convênio para melhorar aquilo lá. Outra coisa, o banheiro foi diminuído. Não existe um mictório no banheiro masculino. 2 torneiras, uma funciona, a outra não. Talvez, com essa indicação, já melhorou, né? Bacio, 2. Uma porta trancada e outro funcionando. 2 banheiros. Pega 2, 3 velórios, como de vez em quando tem, com 100, 200 pessoas ali usando isso ali. Quem é que fica na sala do meio? Isso não é da agora, pessoal. Então, eu fiz essa indicação e espero que o líder do governo leve ao conhecimento do prefeito. Tá, pessoal? Outra, eu quero fazer uma reclamação aqui também, levar aqui para o governo, pessoal. A questão do lixo reciclável. Gostei, o governo botou lá aquelas coletoras de lixo molhado, né, orgânico, e o reciclável. Mas, infelizmente, o pessoal está passando, Chico, está recolhendo o lixo orgânico e levando o reciclável junto, no mesmo caminhão. Já umas 5 pessoas vieram reclamar para mim. Inclusive, uma parece que vai entrar com ação com crime ambiental. Então, leva essas notificações que se tome uma providência. Talvez, de repente, uma questão de educação ali para as pessoas estão tirando o lixo reciclável junto com o orgânico, de repente não estão sabendo, alguma coisa assim. Então, nós temos que olhar muito isso aí. E sobre a escola civil-militar, eu vou me entrar mais no assunto, na próxima reunião, eu quero trazer aqui um noticiário para vocês. E dizer que o governo Lula, eu votei para o governo Lula. Votei por causa do primeiro governo que ele fez, o primeiro e o segundo governo, porque ele melhorou a situação de muita gente. E acredito e tenho certeza que ele vai melhorar a situação de muita gente aí que estava passando necessidade. Agora, governo de militar nunca deu certo, pessoal. Militar no comando. Vocês olham a Venezuela, vocês acham que aqui, ali é da esquerda? Quem é o presidente da Venezuela? Ele é um militar, filho de militar. Olha, os piores países do mundo sendo governados é por militares. Militar é para outra coisa, não é para governar o país. São essas minhas palavras, presidente, obrigado. Obrigado, vereador Mitinho. Com a palavra agora, o vereador Alexandre Bournier, líder do PL bolsonarista, o qual dispõe também do tempo regimental de 7 minutos. Traz o teu, que o meu tá. Bom, volto agora como liderança do nosso partido, mas vou usar para fazer a fala de vereador, falar aí sobre a nossa convocação de quarta-feira, do secretário do SAMAI, o Jean, no qual se esteve fazendo aí presente, respondeu os questionamentos, né? Já sabíamos como iria ser conduzido isso, então, infelizmente, eles não têm obrigação, né? O jurídico está aí, talvez o Júnior possa falar melhor de causar prova contra si mesmo, então fica naquele lenga-lenga ali, mas, mais uma vez, agradeço aos vereadores que aprovaram, e também ao secretário que veio aí falar a parte dele, mas 2 coisas que eu gostei de ouvir foi da parte que ele diz que, meio que, né, contra a vontade dele, mas que sim, é ele, e do outro lado o Jorge Pereira, isso falas do Jean, dando a entender, esse é o único áudio que a gente não tem aceleração ali nas vozes, então fiquei nesse quesito, que é o que eu queria ouvir, quem são as 2 pessoas, Jean e Jorge. E aí também faço um pedido à CPI, talvez, para... Primeiro eu queria entender o mérito ali, a gente vai aí quebrar, fazer abrimos uma licitação, acho, para contratar a empresa, né?
para averiguar a veracidade do áudio, mas eu queria entender ali, seria mais para saber se o áudio tem edição e só para saber quem é a pessoa? Né, tendo em vista que o Jorge esteve aqui e falou se não sabe se é ele que está falando, talvez depois o vereador Melato possa, como presidente da CPI, possa estar... Qual o intuito da perícia no áudio? Seria para conseguir diluir, então, aquela conversa e dizer, ver a outra pessoa, quem é? Se é só para dizer que tem edição, que daí acho que a gente não precisa de perícia. A empresa que ganhou é aquela que é perita e especializada em automobilístico, ali, em perícia de carro. Eu não... Daí seria interessante, não sei, seria não sei se uma quebra aí talvez de um sigilo telefônico. Acho que a gente resolveria muito mais coisa, porque na perícia, ninguém é muito leigo aqui, mas na perícia é nítido que aquele áudio ali é editado nas falas, mas aí tem então que confirmar se a voz é do Jorge. Acho que seria esse o intuito da perícia, né? Porque ele não conseguiu saber se era ele ou não. Então fica aí o nosso pedido, né? Talvez de uma quebra de sigilo telefônico para responder muita coisa. E também para, mais uma vez, agradecer aos vereadores que aprovaram a vinda do Jean. E, como eu falei, não posso dizer que ele não veio, respondeu como ele achou que deveria responder. E fica aí a nós a pergunta, e também a comunidade, se valeu as respostas, né? Eu me dei por satisfeito, já sabia mais ou menos como que ia ser respondido, porque tem esse empecilho jurídico, mas, enfim, queria agradecer e também falar sobre uma coisa boa. Agora vamos falar aí da nossa cidade de Gaspar, que eu acabei de receber do nosso deputado Ivan Nates. Hoje eu estive no gabinete do chefe de gabinete Lu. A gente levou algumas demandas e aí acho que até a minha assessoria foi conversar já com o presidente sobre nossos requerimentos que estão aí atrasados na casa. Já pedimos delação de prazo, a gente aceitou, entramos com um mandado ali de segurança para ter as respostas, estão se lixando, né? Então peço urgentemente as respostas do nosso requerimento, tanto que nesses 2 requerimentos a gente está pedindo sobre os projetos da Rua Luzia Alves de Andrade e da Alberto Tais, Rua do Fernandão, que agora, 7/2, recebi do deputado Ivan Nates, que o dinheiro entrou na conta da prefeitura hoje. 250 mil para a rua, depois eu não vou conseguir colocar porque eu recebi, já tinha começado a sessão. Então aí, confirmado, entrou o nosso pedido de 250 mil reais para a pavimentação da Rua Luzia Alves de Andrade, no bairro Lagoa, e mais 250 mil reais de apoio financeiro para a Rua Alberto Tais, mais conhecida como a Rua do Pesque-Pague Fernandão. Então, a gente pede com urgência respostas e requerimentos, se possível, já ver se não tem projeto, a gente precisa o quanto antes, para que essa gente tenha, então, sua rua calçada, que o governo confirme as ruas, né, que, como eu sempre falo, antes desse vereador ir para Florianópolis ou buscar recurso em Brasília, qualquer coisa, eu sempre tenho conversas peço reunião com o prefeito ou com o chefe, pedindo se tem viabilidade, porque não adianta ir atrás de um recurso que não vão usar. Então, na época, eu conversei com o prefeito e com o Lu, na sala do prefeito. Os dois, até na época, essa Luzia Alves de Andrade, o Lu estava, Ciro também estava aquela vez lá, perdeu por 1 voto na GECOM, e eu falei na época para o seu Luiz que eu tentaria ajudar, e hoje a gente está, então, sendo agraciado. É os moradores que ganham, não é o vereador Alex, não é o deputado, não é o prefeito. Quem ganha são quem mora naquela localidade. Então, nada mais justo que, se fizemos a reunião, pedimos, o prefeito deu parecer favorável para buscar o recurso, conseguimos. Então, que agora não tire esse dinheiro daquela comunidade, né, por retaliações políticas. Então, desde já agradecer ao deputado Ivan Nates, que sempre vem ajudando com esse 1,5 milhão agora que entrou. Estamos batendo na casa de 1.900.000, sem contar aí as emendas que foram que não foi emenda, né? Foi contrapartida lá que ele conseguiu para compra de rádio patrulha e também o veículo, na época foi para o nosso comandante falecido Alex Matias, também foi aí em parceria com o deputado Ivan Nates. Então, agradecer. Às vezes a gente apanha muito, vamos a Florianópolis, vamos a Brasília. Eu sempre digo, nós temos uma estrutura,
os deputados vêm aqui em época de campanha e a gente precisa cobrá-los, precisa levar demandas. Eles não podem nos ajudar com tudo. Então, a gente precisa ter esses diálogos para dizer, ó, conseguimos com isso, com isso. Como eles não podem ajudar em tudo, a gente precisa apresentar o projeto, às vezes ter uma reunião, duas, para que consigamos, então, alguma resposta favorável. E hoje estamos aí com mais R$500 mil na conta da Prefeitura esse ano e mais 2 ruas sendo futuramente pavimentada com a ajuda dos nossos impostos, voltando aí para a nossa cidade. Seriam essas minhas considerações, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador José Hilário Melato. Questão de ordem, líder presidente. pepista. Questão de ordem, presidente. Eu, como não tenho nenhum assunto partidário para falar, eu vou declinar da palavra e dizer ao vereador Alex que, como não é assunto partidário, eu não vou me dirigir a esse assunto agora, mas se o senhor tiver algum questionamento, se eu gostaria de fazer alguma coisa, o senhor faz como todos os outros componentes de CPI, órgãos institucionais estão fazendo por escrito, encaminhando a CPI, que os membros da CPI, com o corpo jurídico, vão fazer a análise, depois nós retornaremos para o senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra agora, o vereador Francisco Solano Ayaia, líder do governo, o qual também dispõe do tempo regimental de 7 minutos, prorrogável por mais 1 minuto para concluir e permitido à parte, se assim o vereador Chico desejar. Bem, presidente, eu retorno a essa tribuna e quero aqui me dirigir ao vereador Alex, dizer a ele que a gente fica muito grato pelos recursos do deputado Ivanates, que vem para essa cidade, e que nós temos lá o nosso diretor de projetos, o Matheus, que ele pode lhe dar todas as informações. Mas quero lembrar que obras, hoje, de pavimentação, são caríssimas. E o município sempre tem que dar a contrapartida. Recursos do Estado e do governo federal não são carimbados. Não existe carimbo, principalmente para ruas de pavimentação. Então, acho que os vereadores que conseguem recursos para algumas ruas, eles têm que ser claros com a população. Não pode dizer que o deputado trouxe 200 mil, eu vou calçar uma rua que tem 2 milhões. Se o governo não tem a contrapartida, como é que você vai calçar uma rua de 2 milhões? Então, essa conta nós temos que fazer. Senão, no final, a matemática não fecha. A capela mortuária, vereador Mitinho, nós estamos com um projeto e nós vamos acabar esse governo, você não tenha dúvida, com uma capela mortuária de ponta, que é o que merece os nossos mortos aqui na cidade de Gaspar. O senhor não tenha dúvida disso. Eu acompanho tudo a capela mortuária, desde a época do PT, onde o Natalino trabalhava lá. Nós sempre tivemos dificuldade com a capela mortuária. Nós nunca tivemos uma coisa decente lá dentro. Aliás, nosso governo ainda melhorou bastante. Vocês lembram muito bem como que nós pegamos isso com muro de cemitério caindo, você nem conseguia entrar lá dentro. Mas sabemos que não é perfeito, precisamos melhorar. Nós sabemos. Por isso que essa Casa de Leis teve a coragem de votar um projeto de lei para isso. Aqui nessa casa, estamos levando pau, mas lá na frente, quem vai ganhar são as nossas pessoas, os entes queridos nossos. Porque nós também um dia vamos chegar lá. Vocês não tenham dúvida disso. O lixo reciclável, vereador Mitinho, não faz muito tempo, nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal que recolhe o lixo reciclável, a pedido da vereadora Franciele, a pedido do vereador Giovano, e no qual nos deram todas as explicações de como funcionava o recolhimento do lixo reciclável. E existe hoje reclamações que dá direto numa área lá do SAMAI, no qual lhe darão todas as explicações possíveis. E vamos sim atrás, a empresa que recolhe o lixo, a Saimiller, se comprometeu conosco, o vereador Giovano, de aquilo que tiver alcance deles e que houver de reclamação, eles vão sim fazer com que o lixo reciclável seja bem recolhido aqui dentro do município de Gaspar. Mas quero usar dessa tribuna para falar do que aconteceu na quinta-feira aqui na nossa cidade de Gaspar, com os fortes ventos que assolou toda a nossa região sul
e no qual Gaspar também sofreu com isso, aonde levou a nossa figueira, patrimônio histórico dessa cidade, uma figueira que foi plantada pelo primeiro prefeito dessa cidade, em 21 de setembro de 1938, no dia da árvore. Sabemos do valor que ela tem para o nosso município. Todos os eventos feitos nesta cidade, a maioria são próximos daquela figueira. Eu mesmo, como secretário, quando no gabinete estava, ou mesmo na Secretaria de Planejamento, é ali debaixo daquela figueira que o município coloca os maquinários que a gente consegue comprar com dinheiro nosso, do povo, e aquela figueira presenciou muito isso. Além disso, senhoras e senhores, os namoros, o lazer das crianças, enfim, aquela figueira representa muitas coisas. E se ela falasse, vocês não tenham dúvida que ela teria muitas histórias para contar para nós gasparenses. O governo de Kleber e Marcelo já vem tomando providência nesse sentido. A FURB fará aí um trabalho onde nós vamos resgatar o DNA dessa figueira, e no qual será replantada, possivelmente no aniversário do nosso município, uma figueira que venha com a mesma forma daquela que nós tínhamos ali. Além disso, já está sendo planejado pelo governo, aonde será cortado o tronco dela, e ali, naquela praça, será feita uma forma ali para que fique também exposto o tronco dessa figueira, para que nós nunca esqueçamos dela, e que os nossos netos, os nossos bisnetos, o dia que passarem por ali, saibam que ali teve uma figueira plantada pelos estudantes, pelas professoras e pelo primeiro prefeito dessa cidade, e muito importante para nós. Além disso, faremos cortes de pequenos galhos dela, aonde o município, o governo, o executivo pretende colocar nas secretarias, para que seja um monumento simbólico e que todos possam, quando sentarem naquelas cadeiras de secretários e de próximos prefeitos e vice que vão vir posteriormente, possam também saber que essa figueira foi um símbolo para a cidade de Gaspar. Presidente Ciro, seriam essas minhas considerações. Obrigado pela palavra. Obrigado, vereador. Como a tempo regimental, passamos às comunicações finais. Este horário destina-se à manifestação do vereador sobre qualquer assunto não tratado na sessão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu convoco a próxima reunião ordinária para o dia 25 de julho de 2023, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.